Sabrina é uma leitura pesada, eventualmente sufocante e brutalmente atual. Lançada antes da pandemia de Covid-19, já evidenciava desde então o adoecimento coletivo social ligado a fake news e teorias da conspiração. A reflexão sobre a sociedade do espetáculo e sobre a atuação de fóruns como o 4chan é assustadora, mas muito precisa. A história retrata os efeitos que um crime gera em quem fica, em familiares, amigos e na própria sociedade. Retrata sem delicadeza o inferno particular de cada um e o adoecimento e a falência das relações interpessoais. Destaca a dificuldade de lidar com alguém com problemas psicológicos e o comportamento absolutamente predatório da imprensa sensacionalista, sem deixar de lado a morbidez da busca incessante por imagens gráficas e a desumanização de vítimas de crimes brutais. Hoje a gente vai falar desse livro aqui, que é Sabrina, do Nick Drenasso. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome deste desenhista, autor. É uma graphic novel, é um quadrinho, mas não espere que ele seja leve por conta de seu formato. Esse livro me impactou em muitos níveis, porque eu acho que ele é uma reflexão muito importante, muito precisa e muito clara e crua a respeito da sociedade ocidental, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, né? É uma HQ que, apesar de ser intitulada Sabrina, a personagem ela já não se faz mais presente na trama, pois a história se desenvolve a partir do desaparecimento dessa pessoa. Ela é vítima de um crime e a história se desenha em torno daquilo que aconteceu com as pessoas próximas a ela após esse crime acontecer e se tornar conhecido no país inteiro. Existem muitas cenas que causam angústia, que causam identificação e repulsa também, mas que definitivamente não são novidade se você está na internet de 2010 para cá, pelo menos. Eu acho que antes de 2010 a gente não era tão presente assim, porque os smartphones eles não eram assim tão populares, eles já existiam, mas não era todo mundo que tinha. Era uma coisa mais de nicho, né, de pessoas que tinham mais dinheiro, mas a partir do momento em que a internet chegou nas nossas mãos, né, que a gente começou a ter os smartphones, a gente passou a estar presente demais. E isso revelou facetas que sempre existiram na humanidade, porque a gente tende às vezes a achar que a humanidade está pior, mas isso aí de um ponto de vista muito particular meu, eu acho que a gente só trabalha com o que a gente sempre teve de acordo com o tempo que a gente está vivendo. Não acho que a gente está melhor ou pior, eu acho que a gente sempre foi assim, a humanidade sempre teve suas mazelas, seus defeitos, seus problemas gravíssimos e intrínsecos, e a gente está lidando com eles na maneira em que eles se desenham agora, na sociedade que a gente tem agora. Dito isto, eu acho que essa HQ ela é uma leitura muito difícil, angústia do começo ao fim dela, mas eu acho uma leitura muito necessária, porque eu acho que é uma reflexão importante para a gente se entender no meio dessa maré que a gente está vivendo. De que lado a gente está? Onde que a gente se encaixa quando a gente fala de fake news, de teorias da conspiração, de vilipêndio de cadáver, desse tipo de coisa. Né? Toda vez que acontece alguma tragédia, quais são as buscas principais que tem em redes sociais como o Twitter, por exemplo? As pessoas procuram pelo quê? Fotos do acidente, fotos das pessoas mortas, corpos das pessoas. E a gente normalizou isso de uma certa maneira, não? Então, qual é o nosso papel e como que a gente se blinda desse tipo de coisa e como que a gente protege as pessoas que são vítimas dessas coisas? Como que a gente ameniza porque essas coisas realmente vão acontecer? E como a gente mitiga os riscos de que isso aconteça? É um livro pesado e eu acho bastante interessante que ele seja pesado assim no formato em que ele é, que é de uma graphic novel, né? Um romance em quadrinhos. Então, foi um livro que me impactou bastante. A gente está no finalzinho de dezembro. Essa foi provavelmente a minha última leitura concluída deste ano. E apesar de ser uma leitura difícil, era um livro que eu já estava querendo ler tinha muito tempo. E foi um livro que me marcou. Eu acho que você tem que estar muito pronto para ler. Não vai ser uma leitura que vai te trazer entretenimento. Se você quer ler por entretenimento, não, não é este livro para você. Se você gosta de ler HQ porque é mais envolvente, porque a história fica mais é, imersível,
imersível? Você consegue se sentir mais imerso na história a partir desse formato? Essa é bastante pesada, então talvez se sentir imerso neste universo aqui não seja uma escolha que você teria. Eu gostei muito do traço também do artista, para quem desenha eu acho que é uma observação interessante, porque ele traz bastante essa coisa da apatia junto com os traços dele, as cores são muito sóbrias, então você sente essa aura pesada durante toda a leitura. E eu gostei muito do final, da maneira como ele conclui. Óbvio que eu não vou falar aqui como conclui, mas eu acho que a maneira como terminou nos dá uma dimensão interessante de como esse tipo de coisa impacta as pessoas que ficam. Para mim, essa é a principal mensagem de Sabrina. A vida continua, mas a que preço? Em quais condições? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desta breve resenha. E se você quiser ver resenhas de mais livros e acompanhar mais das minhas experiências como leitora, é só me seguir aqui, porque eu sempre vou compartilhar as minhas impressões. Até o próximo vídeo.